Fala galera, web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou tratar do mini índice, especificamente do mini índice, e em 5 atos eu vou mostrar para vocês como o dia de hoje foi muito legal, mas eu infelizmente por não trabalhar com o mini índice, não ser o meu trabalho principal, eu não consegui aproveitar. Então, o primeiro ato é o seguinte, eu dormi posicionado em 7 contratos. Então, na sexta-feira, eu acabei dando mole de não zerar minha posição e fechar o programa posicionado em 7 contratos. É óbvio que isso foi na simulação, porque na real eu não daria esse mole. E eu parei posicionado por essa área aqui. Então, eu pensei na sexta-feira, bom, como eu já terminei posicionado nessa posição, ele muito provavelmente vai dar um respiro na segunda-feira. Eu vou aproveitar esse respiro dele, vou zerar minha posição e depois eu vou ver como eu vou me posicionar durante o dia. Para isso, eu deveria ter chegado aqui por volta das 8h30 e não foi isso que aconteceu, né? O meu filho tem acordado comigo para comer a banana comigo de manhã, eu comi com ele e fui embora. Então, acabei não aproveitando esse momento. Então, esse momento aí eu não aproveitei, só que o que acontece? Eu também não aproveitei esse segundo momento aqui, porque eu, inclusive, cheguei a gravar no vídeo da parte da manhã, que eu iria esperar ele fazer esse movimento aqui, ó. Ele bateu em 50% de fio. Eu não aproveitei essa compra aqui, eu estava fora do computador, acabei não aproveitando. Para quem não sabe, eu trabalho com o preço do dia anterior, né? Esse preço de fio aqui é o preço do dia anterior. Então aqui, ó, eu coloco o preço do dia anterior no dia de hoje e ele bateu em 50% de FIBO e aí acabou retornando. Eu não aproveitei essa compra aqui, eu poderia ter comprado ali por volta de 10 contratinhos e ter saído aqui por volta, né, fazendo um preço médio quando ele foi enfrentar a média, e eu acabei não aproveitando aí. Então foi o primeiro ponto que eu não aproveitei. A segunda questão é essa leitura de 50% de FIBO, ele bateu exatamente 50% de FIBO e voltou. Eu acabei não aproveitando. A terceira, o terceiro ponto de vista, na verdade, são primeira e segunda fundamentais. Então aqui, ó, primeiro alvo de FIBO, segundo alvo de FIBO. Na verdade, esse primeiro e segunda fundamentais aqui eu acabei não anotando direito. Na verdade, primeira e segunda fundamentais é o seguinte: ele veio descendo, e aí essa daqui é a primeira linha depois do terceiro alvo de FIBO. Eu não gosto muito dessa primeira linha, eu gosto dessa segunda linha. Então essas linhas elas são fundamentais para apontar uma reversão do ativo. Então o ativo vem caindo, passa pelo primeiro alvo de FIBO, aqui ele passou pelo segundo alvo, pelo primeiro alvo de FIBO direto, ele não teve essa retraçãozinha, aqui ele teve, então ele passou direto, tocou no segundo alvo de FIBO e aí não enfrentou o terceiro alvo de FIBO de pronto. Então assim, eu não gosto de colocar as minhas ordens aqui no terceiro alvo de FIBO, nem nessa primeira linha aqui, eu gosto de colocar na segunda. Então aqui ele apontou uma reversão, né, um padrão de reversão, ele deixou uma sombra grande, bateu na terceira linha depois do terceiro alvo de FIBO, e aí ele realmente fez essa reversão. De cima até embaixo são 1.190 pontos. A gente não sabe até onde ele vai, a verdade é essa. Mas a gente pode pegar ele aqui na parte de baixo para pegar parte desses 1.060 pontos aqui. Como eu estava trabalhando, hoje é segunda-feira, dia que eu tiro estatística do trabalho, eu acabei não aproveitando também essa subida dele. Então, essa primeira e segunda linha, elas são fundamentais para a reversão do ativo. E aí você vai pegar daqui de baixo até aqui em cima, olha onde ele para, segunda linha, depois do terceiro alvo de FIBO. Dá para colocar ele aqui embaixo, com o stop aqui em cima, e pegar esse retorno aqui, mais 830 pontos. Aqui embaixo, ele passou do terceiro alvo de FIBO, deixou um pavio, aqui também ele deixou uma sombra. O que eu pensei? Pô, ele vai até lá em cima, eu vou fazer a comprinha, vou botar a comprinha de 10,
mais uma comprinha de 10 e uma comprinha de 10, que se ele descer, na volta eu pego ele. Só que como eu já estava trabalhando, ele pegou aqui 10, ó, só para vocês entenderem o que eu fiz. Aqui, a mínima dele foi 121.960. Olha a minha compra onde foi. 15 pontos, cadê? Peraí, deixa eu tirar esse daqui. 15 pontos, ó, 121.975. 15 pontos acima da mínima. Então, assim, daria para eu ter tido mais um pouco de paciência. Ele bateu na banda de Bollinger, ele voltou. E aí daria para pegar parte desses 850 pontos que ele foi aqui. 850 pontos com 10 contratos são R$ 1.700. Então, R$ 1.700 eu não ficaria com esse negativo aqui. Se eu pegasse parte dele, eu já teria deixado esse negativo de lado. E outra, ele pegou, ele veio aqui, ele foi lá em cima, e mais uma vez no mesmo local praticamente ele teve essa queda aí de 840 pontos. Então foi um dia muito bom para quem gosta de trabalhar dessa forma e quem opera o mini índice, trabalha operando o mini índice, realmente conseguiu fazer uma grana muito boa. E aí eu acabei dando os moles no início do dia. Esses moles também são fundamentais para a gente acabar não tendo um resultado positivo. Então, a quarta questão que eu gostaria de falar também é a quantidade de reversões que houve no mesmo dia. É claro que o ativo ele não se move em V, né? Ele move em perna ou em ondas, dependendo do estilo do que você achar melhor falar. Mas ele veio, teve a primeira reversão, a segunda, a terceira, quarta. 4 movimentos, grandes movimentos no mesmo dia e teria dado realmente para aproveitar aí. Mas a gente vai chegar lá, um dia a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir aproveitar essa movimentação aí. E é claro, né, essa movimentação tem que acontecer quando a gente está operando. A quinta observação é o terceiro alvo de Fibo. Sim, o terceiro alvo de Fibo ele é fundamental para a reversão. Na verdade, não é nem o terceiro alvo de Fibo, né? Na verdade, são essas linhas no gráfico, essas marcações gráficas aqui, depois do terceiro alvo de Fibo. Então, quem entra aqui no primeiro alvo, no segundo alvo de Fibo, acaba se precipitando. Mas é claro, quem usa os alvos de Fibo primeiro, 50%, e 61,8 usa como saída. Então, tipo, o camarada vendeu aqui. E aí ele coloca parte dos contratos dele aqui, parte dele aqui, parte dele aqui. Se alcançar de plano, ele, porra, beleza. Como no meu caso eu opero com reversão, né? Eu coloco as minhas compras aqui, eu não desço com ele, porque eu não fico na tela vendo o melhor local para comprar. Aqui, por exemplo, seria um local fantástico para comprar. Ele finalizou aqui, já desceu caindo, já é uma venda para ir até lá embaixo. Mas como eu não estou na frente do computador, eu não tenho como acompanhar isso. Então, assim, foram situações bem legais, mas mais uma coisa que eu acabei não anotando aqui para falar foi no gráfico de 60 minutos. Olha o gráfico de 60 minutos como é muito legal. Ó, você pega aqui caindo, ó, depois ele pega e sobe por aqui, e aí logo na sequência mais 2 de queda, 2 horas caindo, 2 horas subindo e 3 horas caindo. Então, quem gosta de acompanhar a tendência, realmente operar com gráfico de 60 minutos é muito legal. Beleza, eram essas observações que eu tinha para fazer com relação ao mini índice hoje, né? Eu apontei lá no início, fazendo um resumão, o mole que eu dei, eu acabei dormindo posicionado na sexta-feira, e aí na segunda-feira, por não ter acordado cedo, eu acabei não aproveitando o ponto em que ele começou no dia, que já era para eu ter finalizado. Né? Se eu estou vendo que o ativo começa aqui por baixo, vai subindo, 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 quando ele chega em determinado patamar, a gente acaba zerando a posição. E aí, vendo que ele começou o dia caindo, a gente poderia também ir acompanhando lá, ele está caindo, vai com ele caindo, chegou lá no teu alvo, dá uma invertida na mão, outra invertida na mão e assim vai. Um dia a gente vai conseguir fazer isso, beleza? Forte abraço, velho do canal Vencendo Obstáculos, até o próximo.